Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângeles e hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre o sentido da vida. Hoje vamos falar sobre morte e renascimento. E para começarmos, vamos trazer o pensamento do Cristo que está no Evangelho segundo João. Nos diz Jesus: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A questão da morte, nos diz Jesus. De que morte o Cristo está nos falando? Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. E qual será esse grão de trigo? Nós poderemos aqui falar sobre o processo da estruturação do espírito na matéria, no processo de renascimento, de reencarnação. Quando nós estruturamos nosso psiquismo, a nossa mente, no campo biológico, no campo físico, nasce uma estrutura que nós chamamos de ego, e é o centro da consciência, onde já falamos desse centro. E nós, por vezes, temos que morrer. Nós não devemos confundir, nós falamos assim, vai matar o ego, não é eliminar o ego, né? Isso seria devastador. Mas transformar o ego, é morrer no sentido de transformação. Transformar o eu, o egoísmo, no altruísmo em nós. Esse é um processo dolorido, é um processo e exige muito suor, muita dedicação, pois normalmente o grão de trigo, o ego, ele não quer se transformar, e é preciso acontecer a morte, a transformação. Vamos prosseguir agora trazendo as palavras de James Hollis, esse analista junguiano, onde ele nos diz assim: o caminho para a frente também leva à morte, ao sacrifício do velho ego para que o crescimento possa ocorrer. E James Hollis é mais direto nos seus pensamentos. Então, o caminho para a frente, ou seja, o processo de evolução, todos nós evoluímos, por vezes estacionamos, mas a vida nos empurra para que possamos prosseguir a nossa caminhada. Então esse caminho para a frente vai levar à morte, ao sacrifício do velho ego, vai levar o espírito encarnado a entender o processo da vida espiritual, a perceber que ele não é somente o corpo, e existe algo maior e nós deveremos levar desse mundo as experiências fraternais, devemos desenvolver as faculdades em nosso imo. E o processo continua para o crescimento do próprio ser espiritual. Vamos prosseguir trazendo agora o pensamento da benfeitora no livro Autodescobrimento. Ela nos diz assim: o desconhecimento da imortalidade, as informações fragmentárias, as lendas e fantasias, os mistérios, a ignorância, vestiram a morte de inusitadas e irreais expressões e não correspondem à realidade. Nós desconhecemos e somos seres imortais. Às vezes a gente pode até falar assim, eu sei disso, mas nós não sentimos isso. Nós não nos sentimos imortais. E sentir imortais não é a gente se jogar na frente do caminhão, não é isso, né? Se sentir imortal é perceber e o ser e hoje dá vida a este corpo já
deu vidas a outros e outros e outros. E o ser está dando vida a este corpo, irá dar vida a outros corpos. Esse ser não morre, ele é imortal. Então nós precisamos compreender, e o importante é nós crescermos espiritualmente. Porque o corpo, como dissemos, fia. Tudo fia nesse mundo, mas o espírito passa, o espírito cresce, o espírito continua a sua caminhada. Quando nós começarmos a sentir isso, o mundo será melhor, pois os valores irão mudar. Nós estaremos ali comungando dentro de um grupo, seja ele uma empresa, seja de uma instituição religiosa, seja na família, e ali os interesses daquele grupo será outro, pois ali o interesse será da alma e não da pessoa limitada. Vamos prosseguir aqui com essas questões. A benfeitora nos diz assim, no livro O Homem Integral: a educação que se lhe ministra desde cedo, face ao mesmo atavismo apavorante da morte, é centrada no prazer, nas delícias do ego, nas vantagens que pode retirar do corpo, sem a correspondente análise de temporalidade e fragilidade de que se revestem. Então, devemos mudar o nosso processo de educação, pois nós educamos os nossos filhos de maneira a se transformar seres hedonistas, ou seja, seres que procurem o prazer material. Nós vamos ensinando aos nossos filhos esses valores e esses espíritos já trazem essas tendências e fica fácil eles assimilarem isso. Então começam a buscar somente o prazer, as delícias que o corpo pode oferecer. E aí nós vemos o mundo no tempo atual. O mundo estimula somente o prazer, seja o prazer da libido, seja o prazer das aparências, seja o prazer da ostentação. Tem até grupos que se nomeiam e se colocam assim, né, dentro da ostentação. E aí nós vamos indo dentro desse lamaçal, desse espinhadeiro, né, e vamos ferindo o nosso ser espiritual, vamos sujando assim, como nos disse Jesus, como os porcos, né, vai se lameando dentro dessas energias degradantes e somente rebaixa, densifica e empobrece o espírito. Nós precisamos refletir sobre o processo de educação com os nossos jovens, nossas crianças. Então, a educação não é para o corpo, mas a educação é para o espírito. E aí nós vamos trazer agora mais um pensamento, está no livro O Homem Integral, da benfeitora Joana de Ângeles. Nos diz a benfeitora no livro O Homem Integral: numa análise psicológica profunda, o homem teme a morte e receia a vida. Transfere inconscientemente o pavor da existência física para o da destruição ou transformação dos implementos e a constitui. Isso, como ela nos diz, é muito profundo. Por que nós tememos a morte? Lógico, existem leis para isso. Existe a lei de conservação e o próprio organismo físico, né? Nós estamos na espécie humana, uma espécie animal ainda, e a luta pela sobrevivência. Então, o próprio instinto de conservação, ele
interagem para que o ser espiritual não possa tirar a própria vida, né? A vida tem uma importância para o crescimento do ser espiritual. Mas se nós formos aprofundar esse temor da morte, nós vamos verificar esse temor, como nos diz a benfeitora, é porque nós temos medo de viver. Pois quando desencarnamos, aí nós vamos viver uma vida mais plena. Porque aí já não dá mais para esconder algumas coisas que nós até então escondíamos. Nós vamos nos apresentar da maneira que somos. As aparências não mais existem. E muitos de nós temos medo desse encontro. Então, quando está chegando o processo de desencarne, nós ficamos com esse medo de nos encontrar, de tirar o véu, de olhar para o espelho. E muitas vezes também o medo está ligado, sim, aos interesses. Nós não queremos deixar, né, os prazeres aqui do mundo. Às vezes compromissos que nós não fizemos direito e nós nos apegamos a aqueles compromissos. Mas o medo mais forte da morte é esse. Por isso que muitas vezes nós vamos conversar sobre esse assunto, muitos não querem nem falar. Não, vamos falar disso agora não, porque há mais coisas a fazer, como se a morte não fosse a vida. A vida continua, né? É somente um processo de mudança, de transformação. Vamos prosseguir e trazendo o pensamento agora do Dr. Carl Gustav Jung. Ele nos diz: foi somente depois da doença que compreendi como é importante aceitar o próprio destino, porque assim há um eu e não recua quando surge o incompreensível. Ele está contando uma experiência dele, né? Ele estava internado, vamos dizer assim, na UTI, e ele teve várias experiências ali e saiu desse processo mais fortalecido, porque ele saiu mais confiante. Existe um outro eu e não recua. E aí a gente vai percebendo que nós não somos o corpo. Existe algo mais em nós. E esse algo mais, a doutrina nos ensina, é o espírito, é o ser, e dá vida a esse organismo, dá inteligência a esse organismo físico-biológico. E nesse momento de encontro, o Dr. Carl Gustav Jung saiu mais fortalecido e ele percebeu que tudo aquilo ele trazia na sua intuição, ele teve a oportunidade de comprovar. E ele saiu dali e escreveu outros livros e trabalhou com mais eficiência dentro desse processo de conhecimento do espírito humano. Vamos trazer agora o pensamento da benfeitora no livro O Homem Integral. A benfeitora, ela nos confirma, ela diz assim: fatalidade biológica, a morte é fenômeno habitual da vida. Isso é uma certeza e nós às vezes duvidamos, né? Sabemos, estamos nesse mundo e nós temos um tempo aí. E aí às vezes a gente fala assim: ai, mas fulano desencarnou, ai, e dó. Ele tinha quantos anos? 80, 90. E a gente fica sem entender o processo, porque o desencarne é algo natural. Todos irão desencarnar, é uma fatalidade biológica, como nos diz a benfeitora. Como nos diz um amigo, né, o seu bom humor, ele fala: nem que seja de espirro alguém vai ter que desencarnar, porque é um processo natural. E aí a gente não gosta de conversar desse processo. E precisamos conversar sobre ele, pois a morte é um renascimento. Agora, para renascer, nós precisamos ter vida. E quais são as vidas que nós estamos angariando para o nosso espírito? Será a vida da alma ou a vida do ego, da matéria, dos interesses da pessoa? Porque quando desencarnarmos, vai nascer aquilo que nós estamos cultivando em nós.
E aí, por vezes, nós vamos tomar um susto, pois às vezes não é aquilo que a gente está esperando, né? E nasça em nós. Vamos agora finalizar essa aula com um pensamento do Cristo. Eu acho esse pensamento, como todos, de uma grande profundidade. Então ele diz assim: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então Jesus ali, conversando com os discípulos, deixa esse pensamento para toda a humanidade. Ele disse: aprendeu com o Pai, pois as leis são criadas por Deus. E dos aprendizados maiores para o Espírito é entender que ele não é o corpo. E ninguém tem o desejo ali, ninguém tem o poder de tirar a vida do Espírito. Pode tirar a vida do corpo, mas a vida do Espírito ninguém tira. Então pode matar o corpo biológico, mas em fração de milésimo de segundo, o próprio Espírito reconstitui o corpo perispiritual. Então Jesus estava dizendo aquilo: ninguém tem o poder de tirar a minha vida, mas eu de mim mesmo estou dando, porque ele veio de livre e espontânea vontade dar o exemplo para a humanidade. Veio em um povo ainda, numa humanidade ainda muito agressiva, e ele ia trazer valores, ia contra aos interesses nossos. E quando fere os nossos interesses, hoje nós estamos um pouco mais civilizados, mas normalmente nós queremos matar o outro. E às vezes, quando não matamos fisicamente, nós matamos com a palavra. Nós denegrimos a imagem do outro, nós começamos a falar mal da pessoa, nós começamos a disseminar coisas ruins referente à imagem daquela pessoa. Então, mudamos só a forma de agir, mas o sentimento está lá escondido. Sentimento de vingança, de duelo, sentimento de maldade. E precisamos reconhecer isso dentro de nós, para que possamos sublimar esses valores. Pois, como dissemos, o renascimento precisa de vida. E precisamos ter vida espiritual em nosso ser. Nós estamos chegando aí ao final de mais uma aula e vamos guardar isso no nosso coração. A morte é renascimento, mas para renascer precisamos de valores de luz, de esperança e de amor em nossa alma. E Jesus nos abençoe e Deus nos ilumine. Assim seja.